Nancy DeMoss Wolgemuth encoraja você a se apegar às promessas de Deus, mesmo em tempos difíceis. Você pode ser uma das poucas pessoas na sua casa ou no seu trabalho que amam a Jesus. Pode ser que você seja a única cristã comprometida na sua família. Ou talvez você seja uma das poucas na sua igreja que realmente sente o desejo de andar com Deus e obedecê-lo. Não se desanime. Deus usa seus servos fiéis. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de Deixe Deus Escrever a Sua História, na voz de Renata Santos. Imagine perder tudo. Noemi passou por isso. Perdeu seu marido e seus filhos e ficou sem nada, exceto por sua nora Ruth. Nancy vai relembrar todas as coisas importantes que aprendemos com a história dessa viúva, incluindo seu final feliz. Estamos encerrando hoje a série chamada Ruth, o Poder Transformador do Amor Redentor. Que jornada maravilhosa nós tivemos nas últimas semanas com uma mulher que é uma das minhas personagens favoritas de toda a Palavra de Deus. Estivemos analisando a história da vida de Ruth e de Noemi e como Deus as redimiu de sua situação desesperadora. Essa história tem um significado super rico quando focamos em nosso relacionamento com o Senhor e o que Ele ilustra sobre Cristo como nosso Redentor. Esta é uma das doutrinas mais importantes de toda a Palavra de Deus. É um tema que atravessa o Antigo Testamento e depois é expandido e desenvolvido no Novo Testamento, quando Cristo, nosso Redentor, vem nos salvar do nosso pecado. Eu quero passar por várias passagens das Escrituras que abrem nossa compreensão sobre o que significa ter Cristo como nosso Redentor. Se você não nos acompanhou nos últimos episódios, deixe-me resumir rapidamente. A história de Ruth no Antigo Testamento é uma história de redenção. Vemos uma viúva empobrecida chamada Ruth. Ela e sua sogra Noemi não têm esperança de futuro, provisão ou proteção, a não ser pela provisão do que o Antigo Testamento chama de parente redentor. O parente redentor era um homem que redimia um parente necessitado e comprava de volta as terras da família no caso de terem que ser vendidas por causa da pobreza. Ele poderia até casar-se com uma viúva, para que com essa viúva pudesse gerar descendência para o marido dela, garantindo que o nome da família continuasse por gerações. Dissemos que Ruth simboliza todas nós. Assim como ela era viúva pobre e necessitada, as Escrituras dizem que, fora de Cristo, éramos pobres e necessitadas. Estávamos escravizadas pelo nosso pecado, pela lei, por Satanás. Não tínhamos esperança nem futuro, a não ser que houvesse um Redentor em nossas vidas. E em Boaz, vemos uma imagem de Cristo, nosso Redentor. Hoje quero que vejamos que a redenção não é apenas uma provisão do passado, mas está disponível para nós hoje como cristãs. Nós dizemos, sim, eu fui redimida há 25 anos quando confiei em Cristo como meu Salvador. Claro, aconteceu primeiro no passado, na redenção. Mas essa redenção também acontece no presente, pois estamos sendo redimidas diariamente, à medida que nos colocamos sob a proteção do nosso parente redentor e permitimos que Ele tome nossa situação em suas mãos. E veremos que também há um aspecto futuro na nossa redenção. Ainda não está completa. Vamos analisar várias passagens das Escrituras que descrevem do que fomos redimidas e o que isso significa. Como introdução, vou ler um parágrafo de um livro de Larry Richards que tem sido útil para mim. Ele fala sobre a doutrina da redenção no Antigo Testamento e nos lembra que cada vez que a palavra redenção aparece, ela é lançada contra o fundo da impotência.
Ele disse: as pessoas frequentemente estão presas ou restritas por forças externas ou lutas internas que não conseguem controlar ou derrotar. A redenção, no Antigo Testamento, envolve alguém que está em cativeiro ou em perigo. E, apenas pela intervenção de um terceiro, a escravidão pode ser rompida e a pessoa libertada. Essa é uma ótima síntese sobre todo esse assunto da redenção. Refere-se primeiro à nossa condição, o fato de que somos impotentes, que estamos em estado de pobreza, espiritualmente falando, e que somos escravizadas. As Escrituras nos ensinam que não há situação tão desesperadora que Deus não possa redimir. Como costumava dizer Corrie ten Boom, não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Mas nunca experimentaremos a plenitude e a maravilha do que já temos na redenção, até que percebamos quão desesperadora e sem esperança era nossa condição sem Cristo. Não existe apenas uma condição de impotência, mas também o que Larry Richards chama de intervenção de um terceiro, a intervenção de um Salvador, um Goel, um Redentor. Ele vem para nos libertar, ele vê a nossa situação e inicia a redenção. Ele oferece sua graça, sua provisão, sua proteção e o seu amor. Larry Richards continua nesse texto lembrando que a redenção é uma questão de família, é uma expressão da relação mais profunda possível. Nunca é um estranho que tem o direito de ajudar uma pessoa que pertence a outra ou que está sobrecarregada com uma dívida impagável. Somente o parente redentor, com os recursos para resgatar, pode agir. Somos lembradas de que Deus é um Deus com um coração voltado à família. Ele é um Deus que se aproxima de nós e diz: quero ser o seu parente redentor, quero ser relacionado a você. E Ele tomou as providências para se tornar nosso parente e para que fôssemos parte de sua família. Portanto, essa intervenção é imerecida. É custosa, é só por amor, é só por graça, é somente pela sua misericórdia. Chegamos à transação. Boaz e o outro parente que tinha o direito à frente de Boaz trocaram uma sandália, simbolizando a transferência da propriedade e a transferência da posse, o parente mais próximo abrindo mão desse direito. Lembramos daquele versículo em 1 Coríntios 6, onde Paulo diz: vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Houve uma transação. Jesus pagou o preço de compra, e quando Ele nos compra, do que Ele nos redime? Vamos ler vários versículos das Escrituras que explicam do que fomos redimidas. Acho que isso tornará a nossa redenção ainda mais preciosa para nós. Gálatas 4, de 4 a 5, nos diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele nos redimiu da escravidão da lei, e Ele nos redimiu da maldição da lei. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nós, como transgressoras da lei, estávamos corretamente sob a maldição, o castigo, a condenação da lei. Deus teria sido justo em nos fazer pagar esse preço. Mas Jesus Cristo, nosso parente redentor, veio à terra. Ele tomou sobre si a maldição da lei. Ele nos redimiu da maldição da lei. Romanos 6 nos diz que Ele nos redimiu do poder do pecado. Romanos 6, 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça.
Observem que fomos redimidas da escravidão de uma coisa para que pudéssemos ser escravas de outra. Somos todas escravas, a única diferença é quem é o seu mestre. Paulo está dizendo aqui, em Romanos 6, que cada uma de nós era escrava do pecado. Éramos dominadas pelo pecado, não podíamos nos libertar do pecado. Ele tinha um domínio sobre nós. Mas ele diz que Jesus Cristo veio para nos redimir do pecado, para nos libertar do poder das trevas, para que pudéssemos nos tornar escravas da justiça. Salmo 49 nos diz que Cristo veio nos redimir do poder da sepultura e da morte. Salmo 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Veja, a morte foi conquistada e fomos redimidas, resgatadas, livradas do poder da morte. E o Salmo 25, 22 diz que Deus redime Israel de todas as suas angústias. Quando você se sentir desanimada e quando parecer que o seu mundo todo está pesando sobre você, lembre-se de que Deus está no processo de resgatar e livrar você de todas as suas dificuldades. O dia chegará em que você estará totalmente livre de todos esses problemas. Isso nos dá esperança e coragem ao nosso coração. Salmo 130, 8 nos diz que Ele nos redime de todas as nossas iniquidades. Ele nos redime de todos os nossos pecados. Isso faz parte da redenção. E Tito 2,14 diz que Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Gálatas 1 nos diz que Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar ou redimir deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tem dias em que você acorda, olha ao redor e sente como se vivesse em tempos terríveis, presa a um sistema que parece impossível de escapar. Mas a verdade é clara: Deus já nos resgatou desta era má. 1 Pedro capítulo 1 nos diz que, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Acredito que parte do que está sendo dito aqui é que Cristo nos redimiu de uma religião sem Cristo, de uma religião vazia, sem sentido. Ele nos livrou desse tipo de religião. E vemos em Salmo 3, versículo 4, eu amo esse versículo. Ele diz: Ele redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quando foi a última vez que você parou para pensar que, se você é filha de Deus, sua vida foi redimida da destruição? A destruição era o seu destino. Você não tinha escolha a não ser viver uma vida de destruição, até que Jesus Cristo, seu Boaz, seu Redentor, parente, intervisse. Ele redimiu sua vida da destruição. Vemos em Romanos capítulo 8 que o dia está chegando, quando a redenção dos nossos corpos será completa. Vamos deixar esse corpo velho, nos afastar da presença do pecado, da presença do mal, da presença desse mundo maligno e seremos glorificadas eternamente, redimidas, para desfrutar da vida em comunhão com o nosso Redentor por toda a eternidade. Ao olhar para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro, como você pode ter outra coisa senão esperança ao perceber que você foi redimida, você está sendo redimida e você será completamente redimida eternamente? Quando penso sobre o livro de Ruth, há vários temas que se destacam na minha mente. Essas são as coisas que são memoráveis para mim. Uma das coisas que me parece tão óbvia neste livro é que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus sempre tem os seus fiéis. Um grupo de cristãos fiéis que se apega a Deus, independentemente do que todos os outros ao seu redor estão fazendo.
Vimos que o livro de Ruth foi escrito nos dias de Juízes. Essa foi uma época sombria da história de Israel, em que todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos, quando a nação de Israel assimilou a cultura pagã ao seu redor. Eram dias de apostasia, rebelião generalizada e retrocesso. Mas no meio daquele período muito escuro, Deus tinha seus remanescentes, um pequeno número fiel que se apegou a Ele e foram seus instrumentos de avivamento naquela época. Deus sempre tem aqueles que permanecem fiéis a Ele. Isso me diz que você pode ser uma das poucas pessoas em seu local de trabalho ou em sua casa. Você pode ser a única cristã comprometida em sua família. Você pode ser uma das poucas em sua igreja que realmente tem um desejo de caminhar com Deus e obedecer a Ele. Mas Deus usa os seus fiéis. Você pode ser um instrumento, assim como Ruth foi, para que Deus cumpra o seu plano e seus propósitos, assim como Ele fez naquela era muito sombria. A sua vida importa. Imagine onde estaríamos hoje se não fosse por Ruth e por Boaz e por sua obediência ao plano de Deus. Deus usou a fidelidade deles como um meio de trazer ao mundo, em última análise, o Messias, o Salvador, o Redentor. Me dá muita alegria saber que este casal foi fiel a Ele. Minha fidelidade a Deus importa hoje. Deus sempre tem seus remanescentes e Deus sempre tem um plano. Mesmo nos tempos mais sombrios, o plano de Deus nunca é frustrado. Ao olhar ao seu redor hoje, pode parecer que o mundo está vencendo. Em muitos aspectos, isso pode ser verdade, mas apenas por este momento. O fato é que Deus sempre tem um plano e Ele está sempre cumprindo seu plano. Não importa o que reis, governantes, nações e pessoas não salvas estejam fazendo contra Deus, Deus sempre está cumprindo seu plano. Ele sempre está trabalhando de maneira soberana e providencial para realizar os seus propósitos. Há tantos incidentes e pequenos detalhes ao longo do livro de Ruth que vimos nas últimas semanas, onde, do ponto de vista humano, parece ser acaso, apenas sorte. Como Ruth acabou, por acaso, no campo de Boaz? Ela não sabia que ele era o seu parente redentor, que ele seria aquele que resgataria sua vida e a de sua sogra daquela situação? Mas Deus sabia. Ou seja, mesmo nos aparentes eventos aleatórios de nossas vidas, Deus é soberano. A providência está sempre em ação. Você já me ouviu dizer isso antes e vai ouvir de novo. Eu amo viver sob a providência divina. Eu vejo neste livro um retrato, uma imagem de uma mulher virtuosa. Há tantas qualidades de virtude que vemos nessa mulher. À medida que você avança na leitura do livro e relembra a história nos próximos dias, espero que você seja lembrada de que esta é uma mulher de fé. Ela é uma mulher de entrega. Ela é uma mulher humilde. É uma mulher grata. Ela é uma mulher pura, com um coração puro. Há uma simplicidade em seu amor por Deus e em sua obediência a Ele que eu desejo. Às vezes eu posso complicar tanto a vida cristã, mas aqui está uma mulher que simplesmente não sabia fazer outra coisa a não ser seguir a Deus, obedecê-lo e dar passos de fé, mesmo quando não sabia para onde eles a levariam. Essa história também me diz que, embora os passos de fé e obediência sejam realmente importantes, mesmo aqueles pequenos que não parecem tão significativos para nós,
Pode ser que aquele pequeno passo de obediência, a coisa que você acha que realmente não importa, seja exatamente o que Deus usará para cumprir os seus propósitos para a sua família e para as próximas gerações. Eu vejo nessa mulher virtuosa alguém que entendeu o significado do verdadeiro amor. Essa palavra não é usada no livro de Ruth, pelo que me lembro, mas você vê uma nora realmente amorosa que honrou sua sogra viúva e amarga e estava disposta a cuidar dela, disposta a abrir mão de sua própria agenda para atender às necessidades e ser responsável por essa mãe mais velha. Mas no amor de Ruth, em seu coração servil e generoso, vemos o poder que o amor tem para curar e restaurar. Eu olho para essa mulher e penso que deve ter sido muito difícil para ela não apenas deixar a sua casa em Moabe, mas também viver por anos e cuidar dessa mulher que, eu imagino, não deveria ser fácil de convivência. Mas Deus a abençoou por isso. Como resultado da entrega e do amor de Ruth, veja o que aconteceu com Noemi. Noemi foi curada. Noemi foi restaurada. Ela começa vazia, mas termina cheia e abençoada. Eu me pergunto, quantas pessoas há em minha vida que eu estou repelindo, em vez de estar dispostas a servir e a amar, permitindo que Deus me use como um instrumento de bênção, esperança e cura em suas vidas. Pode ser um marido, pode ser um pai, pode ser um sogro, ou alguém que seja difícil de conviver. Quero te dizer que o amor conquista tudo. Isso não significa que, se você é uma mulher amorosa, sua vida será fácil em todos esses relacionamentos. Mas, em última análise, o amor de Deus por nós e o amor de Deus fluindo por meio de nós para os outros tem um poder incrível para curar e restaurar vidas quebradas e frustradas. Nós vemos isso na história de Ruth. E também vemos que a sua origem familiar, não importa qual seja, seu passado, não precisa ser uma limitação para Deus usá-la da forma que Ele desejar. Quando analisamos a linhagem familiar de Ruth e Boaz, ambas em suas histórias começam com um relacionamento incestuoso. A herança familiar de ambos era terrível, mas Deus é capaz de redimir e superar até mesmo os passados mais corruptos e malignos, transformando-os em algo de belo, virtuoso e maravilhoso. Finalmente vemos o retrato nessa história de Cristo e sua redenção. A passagem que vem à minha mente, que realmente resume o que Deus está dizendo ao longo da história de Ruth, é Efésios capítulo 2. Lemos: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ruth era uma estrangeira, não pertencia a Israel e ao Deus de Israel. Porém, a soberana graça de Deus elaborou um plano pelo qual ela poderia não apenas ser aceita na família de Deus, mas poderia se tornar uma parte integral do plano redentor eterno de Deus, para trazer a salvação ao mundo. Por meio da redenção em Cristo, você e eu, que éramos marginalizadas, forasteiras e não tínhamos direito ou esperança de algum dia fazer parte da família de Deus, podemos, por meio de Cristo, não apenas fazer parte da sua árvore genealógica, mas podemos ter um papel em fazer Cristo conhecido em nosso mundo. Podemos ser partes úteis e frutíferas do seu plano redentor. A
redenção encontrada em Cristo é a melhor notícia para você, para mim e para este mundo caído. Acabamos de ouvir Nancy DeMoss Wogemuth finalizando a série chamada Ruth, o poder transformador do amor redentor. Esta série foi uma grande bênção na minha vida e espero que tenha te abençoado muito também. Se você deseja explorar a história de Ruth ainda mais, confira o livro da série Mulheres da Bíblia. É chamado Ruth Experimentando uma Vida Restaurada. Ao longo de 6 lições, você ganhará um conhecimento mais amplo do contexto que cerca a história de Ruth e será envolvida com a esperança da restauração de Deus. Você pode encomendar esse estudo no nosso site avivanossoscorações.com. Hoje encerramos o desafio de 30 dias de leitura da Bíblia. Esperamos que você tenha sido abençoada e, se não tinha o hábito da leitura diária da palavra, esperamos que tenha adquirido e que seja um que vai permanecer pelos restantes dos meses deste ano de 2025. Ao fazer uma doação de qualquer valor, nos envie um e-mail para contato@avivanossoscorações.com com o comprovante da doação. E no assunto do e-mail, escreva Desafio da Palavra e enviaremos o PDF com todos os devocionais deste mês para que você possa compartilhar com suas amigas e irmãs em Cristo. Na segunda-feira, iniciaremos a série Caminhando com Deus, a Vida de Enoque. Você percebe que cada escolha que faz está contribuindo para um legado? Pelo que você será lembrada quando sua vida acabar? Participe conosco em mais essa jornada. Aguardamos você na segunda-feira aqui no Aviva Nossos Corações. Agora, para fechar esta série em oração, aqui está Nancy. Pai, que privilégio incrível é ter sido redimida pelo Senhor Jesus. Obrigada por nos dar esta história. É uma história verdadeira e eu agradeço pelas maneiras que estás fazendo dela a nossa história. Senhor, eu oro para que nós, como mulheres, possamos ter o coração dessa mulher, Ruth. Que o Senhor haja pelo Teu Espírito através da Tua providência e pelas circunstâncias da nossa vida para moldar e refazer-nos até que sejamos conformadas à imagem de Cristo. Eu oro para que nossas vidas possam Te trazer glória nesta era escura e tola em que vivemos. Que a luz do Teu Evangelho possa brilhar intensamente por meio de nós, que Tu sejas glorificado e que o Teu reino seja avançado. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.